Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. E nessa aula aqui a gente vai falar sobre 4 passos comprovados para construir uma landing page que vende aí milhões de reais. E eu não estou falando da boca para fora, eu já criei landing pages que fizeram esse faturamento de 7 dígitos. Inclusive um deles era um produto meu e dos meus sócios, num negócio que a gente tem, onde a gente vende infoproduto também. Então, essa aula aqui é criado muito embasado numa experiência prática que eu já tive aqui, tanto atendendo alguns clientes quanto no negócio próprio, beleza? Então vamos lá. Qual é o objetivo dessa aula? Primeiro, eu quero demonstrar aqui uma fórmula de 4 etapas para você criar uma landing page de alta conversão, ou seja para geração de leads ou para vendas. E eu quero trazer um insight aqui. A sua landing page ela é como se fosse um vendedor digital. Quanto mais qualificada e segmentada for esse vendedor, essa página no caso, melhor vai ser a sua taxa de conversão. Então, só para dar uma visão geral aqui para a gente ficar na mesma página. O que é essa landing page de 1 milhão de reais, né? É uma página que, por meio de uma copy clara, personalizada e estratégica, converte tráfego em leads ou vendas, seja lá qual for o objetivo da sua página, de forma consistente e lucrativa. E quais que são, né, esses 4 passos que eu trouxe aqui? Primeiro, que é muito importante, é congruência. A página ela deve estar alinhada com o que foi prometido ali no anúncio. Ou o conteúdo, enfim, ou o vídeo, a aula que levou a pessoa até a página. Então, acontece muito da pessoa trazer uma promessa ali, por exemplo, no anúncio, levar a pessoa para a página e a mensagem na página não está tão conectado com a mensagem do anúncio. E essa falta de congruência, essa quebra de expectativa, muitas vezes faz a pessoa abandonar a página logo de cara. Então, é importante ter essa congruência entre a fonte de tráfego e o que você encontra na página. Segundo ponto é que a página ela tem que ser encarada como uma conversa 1 a 1. Então você focar em falar diretamente com a dor, com a necessidade, com o desejo daquele lead, daquele visitante, como se fosse um bate-papo pessoal. Então evitar uma comunicação muito corporativa. Você tem que encarar a copy, né, o texto que vai estar na página de vendas, como se fosse uma conversa 1 a 1 com cada pessoa que está acessando aquela página. Terceiro ponto, qualificação. Atrair apenas os leads certos, porque isso você vai economizar muito tempo e vai aumentar muito a sua taxa de conversão. Então não é só levar qualquer um para a página, você tem que levar a segmentação de público. Opa, meu cachorro tá espirrando aqui. Você tem que levar a segmentação de público que faça sentido, beleza? E para o último, quarto ponto, né, a oferta é mais importante, definir com clareza qual é o próximo passo que o visitante deve dar e vender esse passo ao longo de toda a página. Então é comprar um produto, beleza? Então ao longo de toda a página você vai reforçar por que ele deve comprar aquele produto. É cadastrar no formulário, então ao longo de toda a página você vai reforçar por que ele precisa cadastrar naquele formulário, quais são os passos que ele tem que fazer para concluir aquele objetivo. Então é sobre aquilo, né? A landing page ela foca numa única ação, beleza? Agora vamos para o passo a passo, né? Para você criar aqui a sua landing page de alta conversão. O passo 1, você precisa focar muito, o ponto A aqui, né, que eu vou trazer, você precisa focar muito no Hero. Hero é aquela primeira dobra da sua página, aquela seção que carrega assim que você abre o site, que você não precisa nem rolar para baixo para enxergar ele. É o 80-20 da sua página, então muito foco em criar um hero que realmente impacte aquele visitante, que quebre ali o padrão para prender ele na sua página. Então, por que é importante? 100% dos visitantes vão ver essa parte do seu site. Então, você tem uma fração de segundos para captar a atenção daquele lead, daquele visitante, transformar ele em lead ou em cliente, né? Então, é importante você focar muito em fazer testes, fazer teste AB, né? Nessa primeira sessão no Hero da sua página. Então, segundo ponto também, seja congruente com o anúncio ou a origem do tráfego. Então, aquilo que eu falei, né? Você diz uma coisa no anúncio e outra completamente diferente na página. E você precisa ter essa congruência entre essas duas etapas. Então, se você trabalha com personas muito distintas, por exemplo, vale você testar criar versões específicas da landing page para cada segmento de público que você trabalha. Então, por exemplo, se alguém clicou em um anúncio prometendo ajuda para mães solteiras ganharem dólar trabalhando de casa,
E a primeira coisa que ela precisa ver quando ela acessa essa landing page é algo que se conecte diretamente com essa mensagem. E não só um assunto genérico sobre como ganhar em dólar. Pode ser assim? Pode, mas você vai ter muito menos conversão com esse segmento de público do que você teria se na landing page também falasse com essa persona em específica, com a mãe solteira que quer trabalhar em casa ganhando em dólar. Então, se você trabalha com mais de um segmento de público, é interessante você testar ter diferentes landing pages para mandar esse tráfego. Ainda mais se for com tráfego pago que você tem esse controle, né, de para onde você está mandando cada público. Terceiro ponto aqui, entre na conversa na cabeça do seu visitante. Então, em relação a nível de consciência, você tem que se perguntar o quão consciente aquela pessoa é em relação ao problema e à solução que você está apresentando ali na landing page. Então, por exemplo, se eu estou rodando um anúncio ali em Google Ads para uma ferramenta de link na bio, como aquele Linktree, enfim, vocês já devem ter visto, para você botar vários links na página, esse visitante ele já sabe o que ele está buscando. Ele está buscando uma ferramenta de link na bio. Então ele tem um alto nível de consciência. Então a minha cópia ela pode ser mais direta. Já se eu estou rodando, por exemplo, como acabar com a limitação de ter apenas um link na bio do Instagram. Esse visitante talvez ele não conheça ainda essa solução. Ele tem a consciência ali do problema. Ele quer ter mais de um link, mas ele não sabe que existe uma ferramenta ali que você consegue agrupar diversos links. Então é importante você ter essa consciência também do nível de consciência que esse visitante tem em relação ao problema e à solução que você está trazendo ali na página, porque isso afeta diretamente o tipo de copy que você vai fazer, beleza? Passo 2, você precisa criar ao longo da landing page, na copy, uma conversa 1 a 1. Então, por mais que a copy seja algo que precisa funcionar para um público mais aberto, precisa parecer com que essa copy seja feita para aquela pessoa que está visitando, que seja uma coisa, ela precisa se identificar de forma profunda com a copy. Então a pessoa precisa, exatamente o que eu botei aqui, objetivo, fazer a pessoa sentir que você está falando exclusivamente com ela. Então, alguns pontos, evite jargões internos. Então você precisa usar uma linguagem que seja comum para o seu público. Então, você usar termos muito técnicos ou de bastidor que só... Então, por exemplo, se você é um médico e você usar termos muito técnicos em relação à medicina, o cliente leigo ali, ele não vai entender. Então, você precisa ter uma comunicação mais popular, digamos assim. E uma solução para isso, né? Focar nas dores e desejos do cliente usando palavras que ele mesmo usa. Então você pode entender isso, qual é a linguagem que ele usa através de fóruns, redes sociais, pesquisas com sua base de clientes. Outro ponto aqui, você precisa se direcionar a um avatar específico. Então, qual que é o problema? Às vezes você tenta falar com vários públicos ao mesmo tempo e o seu texto acaba se tornando muito genérico. Então, foi aquilo que eu falei anteriormente. Uma solução que você pode ter para isso, quando você se comunica com mais de um segmento de público, é justamente você criar uma landing page ou um funil separado para cada segmento do mercado que você trabalhar. Então, se você atende ali, por exemplo, você é um médico, ou você vende, enfim, algum tipo de mentoria, alguma coisa do tipo, e você atende tanto o público feminino quanto o público masculino, a página vai ser completamente diferente. A comunicação, os desejos, o que cada um anseia, os objetivos que cada um tem. Então, você fazer uma página específica para cada um desses públicos vai aumentar muito a sua conversão, beleza? Outro ponto aqui, humanize a cópia. Opa, eu botei cópia. Enfim, é cópia aqui no caso. Humanize a sua cópia. Então, escreva como uma pessoa e não como uma corporação. Então, por exemplo, tom de conversa. Pareça próximo, como se fosse um bate-papo ali. Você precisa também, ao longo da página, construir conexão com aquele visitante e também gerar autoridade. Então, você pode, por exemplo, se é uma landing page de um médico vendendo ali consulta, você pode usar na comunicação como se fosse o médico falando. Então, falar durante a cópia. Claro, se você mesmo estiver escrevendo, ótimo, você escreve como se você estivesse falando. Se você está fazendo a cópia para um terceiro, na hora de fazer a cópia, você escreve como se fosse ele mesmo falando.
Então isso ajuda a ter a copy parecer naquela conversa um a um, né? Então eu vou trazer um exemplo aqui de landing page no nicho de perda de cabelo, né? Que está em alta e a galera fazendo implante. é, o título, ali a headline, né? O título da página. Ao invés de usar o termo transplante capilar, você pode oferecer uma consulta para salvar o cabelo da pessoa. Então, a consulta para salvar seu cabelo. Então, e aí a estrutura de copy aqui, né? Você traz o problema, agita esse problema e resolve ele ali ao longo da página. E qual que é a linguagem? De novo, evitar termos técnicos. Então, transplante, capilar, a gente usa termos mais comuns, mais usados no dia a dia. Então, consulta para salvar o cabelo da pessoa. Então, e o tom de voz na copy, né? É como se fosse o médico ali falando diretamente com o leitor, já construindo uma confiança, eventualmente para vender uma consulta depois. Beleza? E aí o passo 3 que você precisa ter em mente que você não vai vender para todo mundo. Então você precisa tanto qualificar quanto desqualificar esse visitante que chega até a sua página. Então nem todo mundo é seu cliente ideal. Se você quer fechar negócios de forma mais eficiente, seja vendendo um produto ou vendendo um serviço, você precisa deixar claro para quem é e também para quem não é a sua oferta. Então, por exemplo, é muito comum você ver nas landing pages aquelas seções de para quem é, para quem não é. Então você pode usar isso na landing page, aqueles blocos onde você traz ali arquétipos de cliente, né? Então exemplos reais de depoimentos, onde as pessoas vão se identificar. Então, por exemplo, página de queda de cabelo aqui listando 5 perfis de homens que podem se beneficiar do serviço. Ou se você é uma agência ali que vende serviço para outros negócios, né, B2B, é muito comum você ver também, a gente só atende negócios que faturam entre 1 milhão e 10 milhões por ano, por exemplo. Eu mesmo já fui aplicar num serviço, numa landing page, e num formulário tinha perguntando faturamento anual. Eu botei ali o faturamento anual da nossa empresa e eles não deixaram eu aplicar. Foi tipo, você não tem o perfil ideal para esse serviço, provavelmente porque era um serviço onde eles entendiam que alguém com aquele faturamento não poderia pagar. E aí eu só refiz o formulário, porque eu entendo dessa lógica de formulário, enfim, de funil de vendas. Mudei o valor que eu tinha botado e aí entraram em contato comigo e de fato o serviço era tipo 100 mil reais, não fazia sentido nenhum pra gente naquele momento. Mas é uma forma também de você qualificar. Você dizer, por exemplo, por faturamento mesmo. A gente só atende clientes que faturam a partir de tanto. Isso faz sentido, claro, se você tem um serviço ali high ticket, né? Se você tem um serviço mais barato, aí não faria tanto sentido. Prova social direcionada. Só abordar depoimentos soltos de pessoas elogiando o seu trabalho. Funciona? Funciona. Mas quando esses depoimentos, por exemplo, fazem... Eu gosto de dizer da seguinte forma: você usar o depoimento como parte da copy. Então, por exemplo, você tem ali uma sessão que você argumenta alguma coisa e complementa com um depoimento de uma pessoa que confirme aquilo que você falou na copy. Então, em vez de fazer uma sessão com um carrossel com vários vídeos e vários prints, você pode espalhar esses depoimentos, essa prova social ao longo da página e encaixar provas sociais que sustentem alguma afirmação que você fez na copy. Então, essa para mim é a forma ideal de usar a prova social ao longo da página. Beleza? E aí, só reforçando, né? Esse conceito de que a landing page ela é apenas parte do seu funil de vendas. Então, por exemplo, a pessoa vai para uma landing page, depois ela vai para um formulário ou para um botão, e depois ela vai, enfim, receber um contato ou fazer a compra, dependendo se for uma página de captura ou uma página de vendas. Mas você precisa integrar todo esse funil de marketing, então desde anúncios, remarketing, e-mails, WhatsApp, enfim, para aumentar essa conversão ao máximo possível. Então você precisa enxergar a landing page como parte de uma jornada ali que aquele lead vai percorrer, não só como uma coisa isolada. Então, próximos passos aqui para você. Reveja suas ofertas. Qual é o próximo micro compromisso que o visitante deve dar? É ele aplicar no formulário? É ele ir até o checkout? Então, entenda qual é esse micro compromisso e faça toda a sua comunicação para ele assumir esse micro compromisso.
E aí, em relação à segmentação, de novo, reforçando uma landing page, você pode ter diversas landing pages, cada uma focada para um segmento de público que você trabalha. É um teste super válido de fazer. Você pode testar e otimizar e acompanhar essas métricas do seu funil. Então, taxa de conversão, custo por lead, a qualidade dos leads que estão chegando, tudo isso é importante que você acompanhe através de testes, saber. De novo, focando principalmente ali no Hero, né, na primeira seção do site, que é onde vai gerar mais impacto, porque é onde 100% dos visitantes vão ter contato, vão interagir. E você precisa integrar o resto do funil, e-mail marketing, SMS, WhatsApp, tudo para dar continuidade a esse relacionamento depois que o visitante sair da sua página. Lembre-se que a landing page é apenas uma etapa de várias que você vai, por onde aquele lead vai percorrer, né? Então, conclusão, uma landing page bem sucedida, ela atua como um vendedor digital qualificado, alinhando promessa e entrega, falando diretamente com o público específico para o qual você está vendendo e vendendo essa próxima etapa de forma clara, seja aplicar um formulário, seja ir até o checkout e finalizar a compra, seja entrar em contato ali para um orçamento, enfim. E aí, eu trazer uma oportunidade aqui para você. Se você quiser a minha ajuda para criar uma copy e o design da sua página, seja para vender algum produto digital ou vender um serviço, é só você clicar no link dessa descrição ou jogar aí no navegador Léo Baltazar e solicitar um orçamento lá, beleza? E aí eu vou analisar ali a sua necessidade, conversar diretamente com você para entender qual é o melhor tipo de página para o seu negócio que mais vai maximizar aí o seu resultado. Então é isso. Espero que tenha gostado da aula e a gente se vê na próxima.